Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Números são expostos e a Abel tem desafio contra o Boca Juniors. Palmeiras busca se vingar de eliminação e mira voltar a vencer na Argentina. Após perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras esquece o Campeonato Brasileiro e foca na Copa Libertadores. O Alviverde enfrenta o Boca Juniors nesta quinta-feira 28 às 21h30 de Brasília na La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da competição continental. Após eliminação amarga em 2018, o clube do Palestra Itália busca dar o troco contra os argentinos. Em 2018, o Palmeiras enfrentou o Boca pela semifinal da competição e foi eliminado com uma derrota na Argentina e um empate no duelo de volta no Allianz Parque. Na oportunidade, o Verdão era comandado por Luiz Felipe Scolari. Agora com o treinador Abel Ferreira, a equipe do Palestra tenta a segunda vitória em sua histórica contra o time de Buenos Aires fora de casa. Em 6 jogos na histórica em La Bombonera, o clube paulista soma uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O único triunfo do Alviverde na casa do Boca Juniors foi justamente na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018, sob o comando de Roger Machado. Naquele dia, o time palestrino venceu o rival argentino com gols do meia Lucas Lima e do atacante Queno. No histórico geral, o confronto entre Palmeiras e Boca Juniors é marcado pelo equilíbrio. São 3 vitórias do Alviverde, 7 empates e 2 vitórias do Boca Juniors. Um ponto positivo para o time de Abel Ferreira é o aproveitamento recente da equipe como visitante. O Verdão conseguiu 20 vitórias nos últimos 28 jogos fora de casa pela Libertadores, segundo o levantamento do Lance. O confronto de volta acontece no dia 5 de outubro, no Allianz Parque. Ele teve coragem de falar isso ao vivo do Palmeiras. Riquelme tira onda e manda na lata o que pensa sobre o time de Abel Ferreira. Após a derrota para o Grêmio por 1-0 pelo Brasileirão, o Palmeiras virou a chave e agora pensa nos duelos contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores. A primeira partida entre as equipes acontece nesta quinta-feira 28, no estádio da La Bombonera e o jogo da volta na semana seguinte no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira tentará chegar à terceira decisão do torneio continental em 4 anos. O adversário desta semifinal será uma grande pedreira. Embora não esteja em uma grande fase e tenha vencido apenas um jogo dos últimos 5 embates, os argentinos costumam a completar a vida do maior campeão do Brasil no torneio continental. E nas últimas 3 decisões entre os clubes, o Palestra levou a pior em 2000, 2001 e 2018. E quem já começou a provocar o Palmeiras e a equipe de Abel Ferreira foi o algoz do Alviverde nos anos 2000, Juan Riquelme, que hoje é o vice-presidente do Boca Juniors. Em entrevista na última segunda-feira 25, o dirigente afirmou que a equipe formada por Everton, Veiga e companhia não tem um futebol vistoso e aí embora seja um time bom, o que mais preocupa é o gramado sintético do Allianz Parque. Por mais que não sejam vistosos, sabem como jogar e teremos que ir a um campo sintético, que não é a mesma coisa. Levamos isso em consideração, disse o vice-presidente do clube argentino, que embora esteja em crise, acredita que sua equipe possa superar o Verdão e avançar para a grande decisão da Libertadores. Se quisermos ir até a final tanto na Copa da Argentina quanto na Libertadores, é claro que temos que melhorar. Está muito claro. Estamos confiantes porque acreditamos que temos bons jogadores, muita experiência, e com o apoio da torcida acreditamos que na quinta-feira vamos fazer um bom jogo, disse em entrevista à ESPN Argentina. 100% oficial, contrato de 2 anos e aumento salarial. Oferta chega em Bruno Henrique após contato do Palmeiras. O Palmeiras recebeu uma notícia considerada extremamente triste recentemente, envolvendo um dos principais jogadores do elenco, considerado uma das válvulas de escape quando o jogo está difícil. Dudu teve uma lesão grave no joelho e vai ficar um longo período fora dos gramados após cirurgia, devendo retornar apenas em meados do meio de 2024, forçando um substituto ser contratado. Sabendo disso, a diretoria do Verdão já iniciou algumas consultas e encontrou uma peça que na avaliação interna, incluindo a comissão técnica, teria capacidade de manter o mesmo nível, até porque tem qualidade e características parecidas. Bruno Henrique, do Flamengo, que tem contrato vigente apenas até o fim deste ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. A questão é que os cariocas desejam, e muito, que o camisa 27 permaneça por lá, justamente por saber de seu potencial altíssimo, sendo tratado como um dos nomes mais diferenciados na posição no futebol brasileiro. De qualquer forma, a intenção do Alviverde era apresentar uma proposta alta, buscando convencer o jogador a mudar de ares neste momento da carreira. Porém, Rodolfo Landim, logo após mais um título perdido, desta vez o da Copa do Brasil, botou em prática o plano de renovação e, de acordo com o jornalista Paparazzo rubro-negro, o presidente flamenguista autorizou que o contrato do atacante seja renovado por 2 anos, incluindo um aumento de salário considerável, mesmo que abaixo do que é desejado pelo atleta. Até dezembro de 2025, Bruno Henrique fica perto de assinar contrato milionário.
Bruno Henrique está mais perto de assinar um grande contrato no futebol brasileiro. Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, o atacante tem contrato com o clube até dezembro. O jogador, inclusive, ficou um longo período afastado dos gramados devido a uma lesão. Entretanto, Bruno Henrique retornou e logo demonstrou ainda ser aquele mesmo dos últimos anos. Porém, em fim de contrato, clubes logo começaram a olhar para o futebol do jogador, sendo o Palmeiras o maior interessado. O jornalista Jorge Nicola contou que o Palmeiras fez uma grande proposta ao atacante, com valores e contratos superiores aos oferecidos pelo Flamengo em um primeiro momento. Entretanto, Bruno Henrique sempre priorizou a permanência no Flamengo e a tendência é de que isso aconteça. Isso porque, de acordo com informações do paparazzo rubro-negro Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, abriu uma exceção e autorizou que o contrato de Bruno Henrique seja renovado por 2 temporadas, e não somente uma, como era planejado pelo clube. O Flamengo tem adotado uma política de renovação fixa para os últimos anos. Com jogadores experientes, o máximo oferecido por um novo contrato é de 1 ano. Assim será com o meia Everton Ribeiro, por exemplo. Desta forma, o ponta deve seguir na Gávea até dezembro de 2025. Ele que na atual temporada do futebol brasileiro, soma 26 jogos disputados, com 7 gols marcados e uma assistência fornecida. Foi do camisa 27, inclusive, o único gol do Flamengo na final da Copa do Brasil. Gigante do futebol brasileiro trabalha para fechar a contratação de Guilherme Arana. Guilherme Arana pode trocar o Atlético Mineiro por outro grande clube do futebol brasileiro. Um dos principais destaques do Galo, o lateral entra para a reta final de contrato e pode não renovar. Arana, inclusive, era nome certo na lista de Tite para a disputa da última Copa do Mundo. Entretanto, uma grave lesão sofrida acabou tirando o sonho do lateral esquerdo. Agora, Guilherme Arana vem retomando o mais alto nível, sendo um dos destaques do Galo nesta reabilitação após a inauguração da Arena MRV. O jogador atua com as cores do clube mineiro desde 2020, sendo um dos principais ídolos da torcida. Entretanto, este belo casamento pode ter um final muito em breve. O jornalista Jorge Nicola conta que o contrato de Guilherme Arana se encerra em dezembro de 2024 e que a renovação, hoje, é vista como bastante complicada. Dessa forma, uma venda pode acontecer para o próximo ano. Nicola ainda ressalta que Guilherme Arana, alvo antigo do Flamengo, interessa ao Palmeiras. O time vê o lateral esquerdo do Galo como grande sonho de consumo. As negociações, claro, não são nada simples. O Atlético Mineiro, caso decida mesmo vender o lateral, deve priorizar equipes do exterior. Em um passo recente, equipes como Wolves e Benfica chegaram a demonstrar interesse em Arana, mas a lesão do jogador acabou esfriando os rumores. Mas, enquanto isso, o atleta segue totalmente focado nesta reta final de temporada do Galo. Números são expostos e a Abel tem desafio contra o Boca Juniors. Palmeiras busca se vingar de eliminação e mira voltar a vencer na Argentina. Após perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras esquece o Campeonato Brasileiro e foca na Copa Libertadores. O Alviverde enfrenta o Boca Juniors nesta quinta-feira, 28, às 21h30 de Brasília, na La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da competição continental. Após eliminação amarga em 2018, o clube do Palestra Itália busca dar o troco contra os argentinos. E você, torcedor, o que acha de Guilherme Arana no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.